conversa será inevitável. E é uma conversa difícil. É uma conversa de rompimento. É uma conversa de fim. É uma conversa diante de algo muito ruim que foi feito. Eu quero que você entenda o seguinte: você já entendeu quem é a pessoa, você já se colocou no lugar dela. Mas quando você for conversar com ela, comece exercendo um sentimento de gratidão. O que ela já fez por você. É maravilhoso quando você se coloca no lugar do outro e agradece ao outro o que ele fez por você. O começo dessa conversa com reconhecimento e gratidão vai desarmando os espíritos. No prefácio da obra O Muro de Sartre, quem prefacia escreve o seguinte: Sartre e Hegel concordam em um ponto. A existência é uma luta de vida ou morte por reconhecimento. As pessoas esperam reconhecimento. As pessoas se sentem bem quando são reconhecidas. As pessoas se compadecem ou se ligam às outras pessoas quando percebem que o esforço destinado àquele outro é por ele sentido, valorizado, percebido e vivo na memória. O que essa pessoa já fez por você? É a hora de você reconhecer. Olha, nós estamos juntos há muitos anos. Nós construímos uma história assim. Essa empresa começou com você. Nós namorávamos e éramos meninos, adolescentes. E você fez parte de toda a minha história na faculdade. Você começa reconhecendo a importância do outro. Com você eu aprendi a fazer isso. Com você eu aprendi a trabalhar. Com você isso aconteceu. Então a pessoa vai entendendo que você a tem em alta conta. E tenha o ser humano em alta conta. Ainda que você tenha que romper essa situação, que você possa ter este ser humano em alta conta. Mas eu quero prosseguir aqui. O que ela já fez por você? Ponto número 4. Qual é a importância do momento ou do assunto para você? Repito. Qual é a importância do momento ou do assunto para você? Por que eu estou dizendo isso? Porque há um momento no discurso de Churchill, por exemplo, no Milagre de Dunkerque, que ele destaca a importância do momento. Quando Bill Clinton vai pedir perdão, naquele discurso que marca a humanidade, em razão do caso com Mônica Lewinsky, ele retrata a importância do momento. Então, o que eu preciso de você, ou o que eu preciso compreender aqui? Eu preciso compreender qual é a importância do momento. Porque muitas vezes as pessoas não têm a menor noção. O assunto é sério, o assunto é delicado, o assunto é da vida do outro, o assunto é definitivo, o assunto é sensível, e eles tiveram uma história em comum, aí a pessoa termina por WhatsApp. Aí a pessoa termina por uma ligação de 1 minuto. Aí a pessoa entra no trabalho e fala: só vim aqui te dizer isso, aquilo e acabou. Não, só quero te dizer que você está demitido e acabou. Porque quando você faz isso, além de não ter exercido empatia, além de não ter pensado no outro, além de não ter se lembrado do que o outro fez por você, você não entendeu a importância do momento. Conversas difíceis, conversas importantes, demandam conhecimento da importância do momento. Porque aquilo é definitivo na vida daquela pessoa. Então você, ou na sua vida também, não dá para você tratar de qualquer jeito aquilo que não é qualquer assunto. Então quando você reserva um momento especial na sua agenda para aquilo, você demonstra ao outro que esse assunto para você é importante. Que o outro para você é importante. Isso vai desarmando os espíritos, porque a pessoa vai vendo que você tem um enorme respeito por ela. E o ser humano costuma ser recíproco. Nós tratamos o outro com respeito, o outro nos trata com respeito. É o tal da gentileza gera gentileza. Mas quando você for começar a falar, diga a verdade sem eufemismos. Eu quero destacar isso a você. Diga a verdade sem eufemismos. Nós temos uma mania de negociar a verdade, de fazer uma releitura dos fatos,
de maneira a dizer que os fatos não foram o que eles foram. Mas você sabe quais foram os fatos. Quando nós negociamos a verdade, nós não estamos diante da verdade, e o nosso discurso perde aquilo que ele tem de mais valioso, que é a sua credibilidade. Você errou? Você pode dizer, eu errei. Errei nestes termos. Não fique negociando os fatos. Os fatos são esses. E eu preciso dizer isso a você, porque eu errei. E isso mostra a minha sinceridade. E a minha sinceridade traz a mim credibilidade. A pessoa tem que ser absolutamente fiel aos fatos. Porque se você não for fiel aos fatos diante de uma pessoa que importa para você, se ela não perceber sinceridade nos seus olhos, dificilmente vocês encontrarão uma solução. Ela vai achar que é uma artimanha. No livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, há uma parte em que Elinor fala de um suposto amor de sua irmã, em que ela diz, ele é tão egoísta, que neste momento, ele sofre pelo seu egoísmo e vem aqui pedir perdão, não porque deixou de ser egoísta, mas porque a sua decisão o deixou mais triste ainda. E não podendo suportar viver com essa tristeza, pensou só em si mesmo e veio aqui dizer que gostava de você. Para que você sofresse, porque agora vocês nem podem ficar juntos mais, mas para que ele sofresse menos. Mais uma vez, ele foi egoísta. E todo o comportamento dele é ditado pelo egoísmo. Isso faz com que ele perca grande parte da sua credibilidade, do respeito e da proximidade das pessoas. Quando eu tenho que ter uma conversa difícil, eu dou ao problema o tamanho que ele tem. Porque você deve conhecer pessoas que dão ao problema um tamanho maior do que ele tem. E pessoas que dão ao problema um tamanho menor do que ele tem. Quando uma mãe encontra um cigarro de maconha na mochila do filho de 16 anos, ela está diante de um fato. E este fato é um problema. Ele tem 16 anos e ele está fumando maconha. Ponto. Este é o fato. Há quem dê ao fato o tamanho maior do que ele tem. Alguém que já o coloque como um independente para a vida toda, arruinou a história da vida dele. E há quem dê ao fato um tamanho menor do que ele tem. Diga que isso não aconteceu e finja que não viu. Há quem finja que não viu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, este é o fato. O fato é sério, tem uma gravidade tal e nós vamos cuidar do fato. Porque entenda o seguinte, quando você ignora um problema, ele não deixa de existir, ele continua lá. Pelo contrário, ele cresce. Ignorar um problema é potencializá-lo. Então, quando você ignora um problema, quando você nega o fato continua lá. E ele tende a crescer. E as consequências dos fatos se tornam ainda maiores. Porque você não enfrentou a verdade. E porque você não deu ao fato o tamanho que ele tem. Qual é o tamanho do seu problema? Napoleão dizia o seguinte, gênio é uma pessoa que tem uma ideia mediana quando ninguém mais sabe o que fazer. Esse é o gênio. E por que eu estou dizendo isso? Porque o gênio é o sujeito que mantém o equilíbrio quando todos ao seu redor estão desequilibrados. Eu gostaria de destacar isso a você. Talvez você esteja diante de uma situação que faz com que você ou que as pessoas ao seu redor percam o equilíbrio. E o que eu quero pedir a você hoje é recobre o equilíbrio. Para nós termos uma conversa difícil com alguém, nós precisamos estar equilibrados. Voltar ao eixo de equilíbrio é fundamental para que você tenha uma conversa sensata, já que a razão é escrava das paixões, como disse David Hume, é preciso que nós então tenhamos as nossas paixões, as nossas emoções em equilíbrio, para que a nossa razão possa se manifestar
em bom tom. Não dá para você ter uma conversa com alguém de forma desequilibrada, uma conversa difícil, e imaginar que ali estará a solução. Mas há algo que as pessoas precisam entender quando elas vão ter uma conversa difícil, quando elas vão ter uma conversa importante, quando elas estão diante de um problema. É que elas precisam trazer uma proposta de solução, uma ideia de solução, e não só um desejo de solução. Há um artigo escrito e publicado na revista de Harvard, cujo título é Quem vai descascar o abacaxi? E aí o que eles dizem é o seguinte, o professor de Harvard diz o seguinte, por que as pessoas estão sobrecarregadas? Porque as pessoas estão tendo o seu tempo tomado para resolver o problema do outro, que deveria resolver seu próprio problema. Quando o filho liga para o pai e diz, pai, eu preciso de 5.000 reais porque eu estou desempregado, e o pai dá, ele resolveu o problema do filho naquela situação. Mas se o filho não procura emprego, se o filho não gosta de trabalhar, se essa é a realidade há 5 anos, o pai não está resolvendo um problema, ele está criando um problema maior. Ele está patrocinando um estilo de vida. E de repente esse pai se vê sufocado pelo filho, pelo simples fato de que ele agora é o responsável por descascar o abacaxi que deveria ser descascado pelo filho. Você sabe por que você está esgotado? Porque você está recebendo o problema dos outros para resolver o problema dos outros. E quando o problema é do outro, você pode ser um conselheiro, você pode ser um ajudador, você pode ser um instrutor, mas você não pode ser o outro. Quem tem que resolver o problema dele é ele mesmo. Porque não é seu papel guerrear a guerra do outro, mas aconselhá-lo à vitória. Ou para que evite uma guerra desnecessária, instruí-lo à paz. E o que nós percebemos aqui é que muitas vezes nós vamos diante de alguém para ter uma conversa difícil e não temos uma única proposta de solução, uma ideia. Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para você, por você e com você? Eu preciso de uma ideia de solução. Não adianta dentro da empresa a pessoa aparecer, isso lá no CPU a gente sempre diz, tem um problema, traga o problema, mas traga uma ideia de solução. Não precisa trazer a solução, mas uma ideia. O que você pensou, como você acha que isso pode ser resolvido? Porque isso faz uma diferença enorme. Porque você gera no indivíduo proatividade. Sabe qual é o problema quando você começa a resolver todos os problemas do seu filho? É que ele não sabe resolver problemas. E um dia você não estará aí. E ele não saberá resolver problemas. E haverá problemas que mesmo você estando aí, você não poderá resolver para o seu filho. Eu falava hoje com estudantes do Liceup e dizia a eles, os pais não podem prestar a prova por eles do concurso. O seu pai pode te dar casa. O seu pai pode providenciar um ar-condicionado, comprar um curso, comprar os livros e lhe dar toda a condição de estudar. Mas ele não pode estudar por você. Essa é uma guerra que você só vai vencer se você batalhar. Quando alguém vier com um problema, pergunte à pessoa qual é a sua ideia de solução. E quando você tiver que ter uma conversa com alguém difícil, importante, leve a sua ideia de solução. Leve a sua proposta de solução. Como é que você acha que isso vai ser resolvido? Porque a pessoa tem direito de saber o que você pensa. Às vezes, a solução não é tão simples. Às vezes, a gente não consegue já levar uma proposta de solução. A gente pode até levar uma ideia. Mas em todas as vezes, você pode levar uma atitude. Eu vou te dar um exemplo. O marido é alcoólatra há muito tempo. E ele faz sofrer a esposa há muito tempo. E depois de muito tempo, ela decide que ela vai se divorciar. Ela o ama,
eles têm filhos, mas ela não suporta mais a convivência com o alcoolismo. Esse marido chega até ela e vai conversar com ela. Essa é uma conversa difícil. Essa é uma conversa importante. Essa é uma conversa que muda rumos na vida de alguém. De tempos em tempos você se verá diante de uma conversa difícil. Então esse marido diz o seguinte, ele vai conversar com a esposa. Ele pode dizer, eu sei que você sofre, se colocar no lugar dela. Ele pode dizer que ela construiu a vida com ele. Ele pode reconhecer que ele é alcoólatra. Veja, quem é a pessoa? Ele foi a pessoa por um momento. Ele disse a verdade sem eufemismos. Ele deu o problema ao tamanho que ele tem. Eu sei que isso vem destruindo a nossa vida. Mas se ele disser tudo isso e disser eu vou mudar, ele não vai convencê-la. Porque vai ser a 5ª vez em que ele diz eu vou mudar. E nesse caso, como é que então ele a convence? Considerando a sua ética e o seu real desejo de mudança. Como então ele a convence? Ele a convence com uma atitude. Por exemplo, eu já me matriculei no Alcoólatras Anônimos, eu já marquei o médico, há um tratamento não sei o que no estado X, eu já liguei, eu já marquei, eu já agendei, eu já paguei, eu estou indo sexta-feira, eu vou passar um mês ali, depois eu vou tomar medicamentos, ou há relatos de tantas pessoas que foram curadas desse vício. E naquele momento ele devolve à esposa, já combalida, triste, que sofre há tantos anos, a esperança. A esperança de ter de volta um marido sem o vício. A esperança de ter de volta um marido com a paz. A esperança de ter de volta a família sem brigas. Mas por que isso? Porque ele foi para a conversa importante, ele foi para a conversa difícil com uma atitude, com uma proposta de solução e com uma atitude concreta. Porque não basta você dizer que você vai mudar. Porque dizer que você vai mudar, especialmente quando é a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª vez que você diz, isso faz com que ninguém acredite. Você já perdeu em grande medida a sua credibilidade. As pessoas acham que você é fraco, que você diz de manhã e você descumpre de noite. E portanto é preciso que você vá além, mas muito além. Muito além. Então eu pergunto a você, qual é a sua proposta de solução? Então você chega até a pessoa, você já se colocou no lugar dela, você sabe quem é a pessoa, você já se colocou no lugar dela, você já reconheceu o que ela fez por você, esse reconhecimento, essa gratidão já foram exercidos, você já entendeu a importância do momento, você já trouxe a verdade sem eufemismos, você já deu ao problema o tamanho que ele tem, você manteve o equilíbrio, você apresentou uma proposta de solução, você tomou uma atitude concreta. Conclua dizendo o seguinte, eu preciso do seu apoio, da sua ajuda ou do seu conhecimento, ou do seu consentimento. Eu preciso de uma chance. Porque às vezes tudo que você precisa é de uma chance. Mas quando você passa por esses 9 pontos e você chega no 10º, essa pessoa vai te dar uma chance. Só que muitas vezes para convencer, você não tem que falar, você tem que ouvir. É por isso que no curso de oratória criativa, desta vez, nós teremos uma aula só de escuta ativa. Eu vou te ensinar a aprender a ouvir. Porque por vezes a única forma de convencer alguém é ouvindo e perguntando, porque a escuta ativa não é uma oitiva calada. Você ouve, mas você tem um real interesse pela pessoa e por aquilo que ela está dizendo. Você pergunta, mas pergunta sem julgamentos. E essa escuta ativa pode fazer com que a pessoa chegue à conclusão que você deseja. E que é a melhor, porque importa que a razão vença, mesmo que você não seja o seu procurador. Lembrando Fernando Pessoa na introdução do livro Mensagem. Eu quero que você entenda isso. É por isso que dessa vez no curso de oratória criativa nós teremos uma aula de escuta ativa. Porque eu vou te ensinar a persuadir. Nós teremos 3 aulas de persuasão.
porque eu vou ensinar a você com base nos discursos de pessoas que marcaram a história. Mas dessa vez a história é recente. Eu vou pegar pessoas do século XX, século XXI, cujos discursos marcaram a humanidade. E nós teremos 6 discursos para analisar. Análises de 6 discursos, as 3 aulas de persuasão, a aula de storytelling, que eu convidei meu amigo Leandro Aguiar, que é a maior autoridade em storytelling do país, para ministrar uma aula sobre esse tema. Nós teremos a aula de escutativa, a de técnicas de oratória e a de linguagem corporal e modulação de voz. Linguagem corporal porque o corpo fala. Quando a boca cala, há uma traição. Mas eu estou dizendo isso porque este curso realmente é um curso que transforma a vida das pessoas. Então você vai me dizer o seguinte: Samer, você disse que hoje falaria sobre discursos do Lula e do Bolsonaro. Eu disse e eu falarei. Eu peguei 2 discursos dos dois, um de cada, e discursos que não foram improvisados. Discursos em momentos importantes da história de cada um. Quando Lula vence a eleição e quando Bolsonaro perde a eleição. E eu destaquei trechos desses discursos, sem juízo de valor. Não há manifestação política alguma. Mas para você entender que quando o discurso é preparado, toda mensagem tem algo a dizer por trás do que diz. Mas antes de eu falar deles, eu quero que, por favor, coloquem aí o que acontece na vida das pessoas que fazem o curso de oratória criativa. É só 1 minuto. Assista e você vai ver. Por favor, eu peço que rodem o vídeo agora. Bom, é isso que acontece na vida das pessoas. No campo profissional, no campo pessoal, no campo social, você vai ter a sua vida transformada também. Mas retomemos aqui. Veja você o seguinte. Quando Lula vence a eleição, ele faz um discurso na noite do dia 30 de outubro. O discurso claramente preparado, inclusive o discurso é lido, tanto dele quanto de Bolsonaro, com mensagens que você entende o que a pessoa naquele momento quis dizer. Se você concorda ou discorda de um ou do outro, para fins do estudo da oratória, do discurso, do convencimento da persuasão, isso não tem relevância. Veja você o seguinte: meus amigos e minhas amigas, ele começa o discurso. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Talvez você não tenha percebido como ele começou o discurso. Ele disse, meus amigos e minhas amigas. O cumprimento tradicional do agora presidente Lula era companheiros e companheiras. Quando ele diz, meus amigos e minhas amigas, ele está dizendo, este discurso não é voltado apenas às pessoas que me apoiaram. Não é voltado apenas às pessoas do meu partido, do Partido dos Trabalhadores. É voltado a mais gente. É aberto. É a todos aqueles que de alguma forma moram neste país. Depois ele diz o seguinte, chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Agora veja você que o vocativo empregado diz que ele veio naquele momento. Não estou dizendo que ele cumpriu ou que ele não cumpriu depois do que ele disse. Mas eu estou dizendo que mostra que naquele momento o discurso dele é para pacificação. A depender do vocativo que você emprega no momento da sua fala, a outra pessoa já entendeu.
Um casal se dirige um ao outro com a palavra amor. Amor, amor, amor. Um chama o outro assim. Quando eles estão brigados, eles chamam um ao outro com o nome próprio. João, Carla. Mas eles sempre se chamam de amor. É porque eles estão brigados. O vocativo já diz tudo. Segundo ponto, ele mostra aqui que ele entende a importância do momento. Que é justamente o que eu disse a você. Para você ver que o discurso dele não tem nada de improvisado. É um discurso pronto que ele leva e lê assim que é proclamado presidente eleito. Ele entende a importância do momento. E isso você também deve fazer. Ele avança e diz assim: neste 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou claro que deseja mais e não menos liberdade, igualdade e fraternidade em nosso país. O que ele faz aqui é embasar o seu discurso nos ideais da Revolução Francesa, se valendo daquilo que nós podemos chamar, em alguma medida, de argumento de autoridade. Mas eu quero especificar isso mais à frente. Mas você percebe que ele traz fundamentos, ou mesmo autoridades do argumento, para que a sua palavra não seja questionada. Porque quando você traz no seu discurso, na sua fala, na sua conversa importante, um dado da ciência, por exemplo, ou um dado da história, por exemplo, ou um dado de pesquisa científica, por exemplo, isso faz com que o seu discurso, ou a sua fala, ou a sua conversa importante tenha uma autoridade do argumento em si. Então, quando eu me valho de um argumento da Revolução Francesa, que mudou a história do mundo, e para melhor, o que eu tenho aqui a dizer é, contra estes argumentos, não dá para você questionar, não dá para você ficar. Em seguida, ele faz, como todo político faz, uma crítica ao governo anterior. Mas por que ele faz isso? Ele tem um objetivo muito claro, que é criar um inimigo em comum. Ele fez isso lá, ele faz isso hoje. E ele fará isso durante todo o seu mandato. Falar mal do governo anterior. Essa é uma máxima de Maquiavel. A ideia de extirpar o sangue do príncipe anterior. Mas veja o que ele diz. O povo mostrou hoje que deseja mais do que o direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que o seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde, à educação, que lhe falta um teto para viver, criar seus filhos em segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. Ele está dizendo que tudo isso aconteceu em 4 anos. Não dá para você dizer que isso é verdade, porque nós vivemos aqui há muito mais tempo. Mas, de qualquer sorte, ele enfatiza as críticas ao governo anterior, criando um inimigo em comum. Por que isso? Porque quando eu crio um inimigo em comum, eu uno as pessoas em prol de um projeto, que é eliminar o inimigo em comum. Quando você vai ter uma conversa difícil com alguém, você já chegou a pensar qual é o inimigo em comum de vocês? O que une vocês? Porque o que faria com que vocês superassem as diferenças e se unissem em prol de um projeto? Qual é a razão? Porque às vezes a criação de um inimigo em comum, de um obstáculo a ser superado, de um desafio a ser enfrentado, isso faz com que as pessoas esqueçam as suas diferenças, sejam maiores do que as suas diferenças e se unam. E essa é uma tática usada na política que você pode usar na sua vida, para que você e o seu interlocutor se unam. Ele avança e diz assim: nosso compromisso mais urgente é acabar outra vez com a fome. Porque, segundo ele teria erradicado a fome antes. Sem juízo de valor, eu pergunto a você o seguinte: qual é a marca que você quer deixar? Porque esse trecho do discurso dele é assim: eu quero deixar uma marca. A marca de que eu erradiquei a fome. Quando eu estabeleço um objetivo palpável, concreto, isso me ajuda a fazer com que as pessoas se esqueçam das nossas diferenças e foquem naquele objetivo em comum.
Gente, apresentar um objetivo concreto, uma meta clara, aonde você quer chegar, isso faz com que as pessoas entendam esse sonho, compartilhem desse sonho e se unam em prol desse sonho. Porque muitas vezes passa a ser o sonho delas também. Quando você está diante de uma conversa difícil na sua empresa, você tem que devolver às pessoas a esperança e você tem que falar para elas, olha, a gente pode chegar ali. E a gente pode chegar ali dessa e dessa forma. E eu preciso de vocês. Mas quando você estabelece esse objetivo claro, dentro de casa, dentro da empresa, dentro da igreja, dentro do lugar onde você estiver, a pessoa que está ali com você, que convive com você, vai entender. E se o objetivo é bom, ela vai ter esse mesmo objetivo, ela vai te ajudar, inclusive. A conversa é difícil, a conversa é importante, vai ser uma conversa que vai mudar o rumo da sua vida, das suas vidas. Porque essa conversa interessa muito a ela. É preciso que a gente procure apresentar uma solução. Como uma tática do discurso de Lula, ele traz o argumento de autoridade. No início, ele traz a autoridade do argumento. Ele traz os dados, os ideais da Revolução Francesa. No fim, ele traz o argumento de autoridade. E ele cita o Papa Francisco e Jesus. Por que ele faz isso? Porque quando eu trago o argumento de autoridade, a pessoa que está ali, ela não vê como questionar. Ele diz assim, na última quarta-feira, o Papa Francisco enviou uma importante mensagem ao Brasil, orando para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência. Tá, como é que você questiona isso? E é claro que você também quer que o povo fique livre do ódio, da violência, da intolerância. E ele diz, todos os dias da minha vida eu me lembro do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Ele usa argumentos de autoridade para que as suas ideias pareçam inquestionáveis. Então, quando você diz, olha, essa é a razão, porque fulano de tal disse isso, como ensinou Maquiavel, como citou Napoleão Bonaparte, como etc e tal, valendo-me de Machado, valendo-me de Shakespeare, valendo-me de Jane Austen, já eu faço sorteio, fique em paz, já eu faço sorteio. Esse argumento passa a ser inquestionável, porque você está trazendo o argumento de um sábio, ou mesmo de um santo, ou mesmo de Deus. E ele conclui o seu discurso dizendo, sei a magnitude da missão que a história me reservou, e sei que não poderei cumpri-la sozinho. O que ele faz ao final? Ele pede a ajuda de todos. Lembra do que eu falei para você, quando você terminar o seu discurso, a sua fala importante, peça a ajuda do outro. Peça o apoio do outro. Ou pelo menos peça o consentimento do outro. Para que você tenha uma chance. E essa é uma forma de você mostrar a importância do outro. Porque ele diz, sei que não poderei cumpri-la sozinho. Eu preciso de você. Você é importante para mim. É o reconhecimento do outro. E deixa eu te dizer uma coisa. Sozinho, você não vai subir. Para subir de verdade na vida, você vai precisar da ajuda de muitos. Você vai precisar da ajuda de muitos. Saindo do discurso de Lula e trazendo o discurso de Bolsonaro, veja o que ele diz no dia 1º de novembro de 2022, uma terça-feira no Palácio do Planalto. Esse é o dia em que ele reconhece o resultado das eleições. E ele começa dizendo o seguinte, quero começar agradecendo os 58 milhões de votos ou de pessoas que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Você tem que saber ser grato. Ele começa exercendo a gratidão nesse caso. Os dois discursos foram previamente escritos. Não há improviso. Foram estudados. Foram feitos a mais de 4 mãos. Talvez a 6. Talvez a 8 mãos. E aí você percebe que ele começa agradecendo.
mais uma vez lembrando-me do que falei, a existência é uma luta de vida ou morte por reconhecimento. Ele prossegue dizendo o seguinte: as manifestações pacíficas serão sempre bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. O que ele faz aqui? Tudo que é ruim está no inimigo. Sabe o nosso inimigo em comum que nos une? Pois é, sempre o alerta do inimigo em comum, para que as pessoas se mantenham unidas e superem as suas diferenças em prol de um projeto maior. É a mesma tática. E aí, você vê que mesmo quando ele percebe um equívoco naqueles que o apoiam, ele não é capaz de criticá-los. E o outro da mesma forma. Mas ele diz, olha, isso que vocês estão fazendo de ruim, na verdade é porque vocês estão sendo influenciados pela forma como os outros fazem. Parem de fazer como o nosso inimigo faz. Porque nós somos muito melhores. Pare de fazer dessa forma. Você não é essa pessoa. Traz para a sua vida em comum. Traz para a sua vida particular. Você está tendo uma conversa com uma pessoa que errou. Você pode chegar lá e acusá-la de tudo. Ou você pode chegar lá e dizer, olha, eu sei que você não é essa pessoa. Eu sei que você é diferente. Eu sei que você é melhor. Eu sei que você fez isso influenciado por alguém que não é você. Não é o seu perfil. Não é o seu jeito. O que você faz ali? Você ganha a pessoa. Porque você está valorizando essa pessoa. Ele continua e diz assim: a direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos valores que nós defendemos. Deus, pátria, família e liberdade. O que ele diz é o seguinte: a direita surgiu de verdade. Nossa robusta representação no Congresso. Ele está dizendo, há uma vitória na derrota. Nós perdemos no executivo, nós vencemos no legislativo. Há uma vitória na derrota. Mesmo quando você e a pessoa com quem você está perdem, que palavra você traz a essa pessoa? O que vocês aprenderam com a queda? E que vitória existe na derrota? Para me valer de Churchill, no Milagre de Dunkerque, eu não quero que você atribua a derrota as características de uma vitória, porque ela não é. Mas eu quero que você perceba na derrota que há elementos de vitória. Coisas que você conseguiu salvar, coisas que fazem de você hoje uma pessoa melhor, portas que se abriram em razão dessa queda. Há uma vitória na derrota. E é preciso lembrar Churchill mais uma vez, para que você leve o seguinte argumento: as coisas poderiam estar piores do que estão. Em momentos difíceis e em conversas difíceis, sempre é bom lembrar, as coisas poderiam estar piores do que estão. Então, por favor, esteja em paz. Por quê? Porque a sua vida está numa situação melhor do que poderia estar. Ele prossegue dizendo o seguinte: formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. O que é isso? Isso é um discurso de esperança. Em conversas difíceis, você tem que devolver a esperança para a pessoa. A pessoa que se senta com você, ela não tem que sair pior do que ela entrou, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Devolva a esperança na medida do possível, na medida do real, sem negociar a verdade. Mas devolva a esperança a essa pessoa, para que ela saia com força. No final do discurso, ele diz assim: é uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Aqui, ele traz uma demonstração de força. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. E ele traz argumentos aqui também, assim como o outro fez,
que são difíceis de contestar. Quem é que vai ser contra a liberdade? A liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião? Quem é que vai ser contra a honestidade? Quem é que vai ser contra as cores da bandeira? Então, ele termina com um discurso de força e trazendo argumentos que as pessoas claramente não podem contestar. Mas ele encerra devolvendo a esperança e demonstrando força. Poderia ter feito mais, poderia ter sido um discurso mais longo, foi muito breve. Mas você percebe que foi um discurso preparado. Deixa eu te dizer uma coisa. Para conversas difíceis, você tem que saber quem é a pessoa. Mas antes de eu explicar isso aqui, eu quero dizer uma coisa a você. Milhares de pessoas, e é milhares mesmo, salvo engano são 3.200 pessoas, já decidiram fazer o curso de oratória criativa. Por que eu estou dizendo isso? Vou pedir para colocarem na tela o QR Code. Se você já decidiu fazer o curso de oratória criativa, amanhã, meio-dia, eu e você teremos um encontro no Zoom. Tá? Nesse encontro, nós vamos ter uma mentoria, digamos assim, cujo nome é Me Dá Seu Problema. Amanhã, você vai me dar seu problema. Sabe como? A gente vai entrar ao vivo no Zoom, as pessoas que decidiram fazer o curso de oratória já. E aí, o que vai acontecer? Eu vou escolher algumas pessoas segundo a ordem de levantar a mão, as pessoas vão levantar a mão no Zoom, e aí eu vou escolher pessoas, e a pessoa vai dizer qual é o problema dela no campo da comunicação. Não consigo convencer o meu cliente, eu não consigo conversar com uma pessoa, eu não consigo fazer amigos, eu não consigo me tornar mais sociável, ela vai me dizer o problema. Por isso o título é Me dá seu problema. Ela vai me dar o problema dela e eu vou resolver ao vivo esse problema com vocês assistindo. Vou dizer para ela como eu resolveria se eu estivesse na situação dela. E eu vou abrir esse leque para atingir a situação de mais pessoas presentes ali. E a gente vai fazer isso meio-dia, tá? Eu quero até 1h ter terminado. Mas a gente vai começar isso meio-dia. Mas isso é feito para quem já decidiu fazer o curso de oratória. Por quê? Porque para essas pessoas amanhã eu vou dar um presente se elas se inscreverem. Então, se você já decidiu fazer o curso de oratória, você entre nesse QR Code, que é dos futuros alunos. Ali você vai deixar seu nome, telefone e e-mail. E aí você vai ser encaminhado para o grupo de futuros alunos. Nesse grupo, vocês vão receber o link para o nosso encontro no Zoom. E ainda que você não possa participar do Zoom ao meio-dia amanhã, vale a pena você estar no grupo. Porque amanhã você, se inscrever na hora, vai receber um presente que é destinado a você, que já sabe que vai fazer o curso de oratória criativa. Então, se você já decidiu, entre no curso de oratória criativa. O QR Code está ali, basta colocar no QR Code. Se você não está vendo o QR Code ou não consegue agora, o site é oratoriacriativa.com.br. Já entre lá, oratoriacriativa.com.br e já faça a sua pré-matrícula, que basicamente é deixar seu nome, e-mail e telefone, e aí você vai ser dirigido ao nosso grupo de WhatsApp, tá? Eu vou pedir para manterem o QR Code para que você possa entrar. Preste atenção aqui em um ponto. Como se preparar para conversas difíceis e importantes? Saiba quem é a pessoa, seja essa pessoa por um momento, reconheça o que ela já fez por você, entenda a importância do momento, diga a verdade sem eufemismos, dê o problema ao tamanho que ele tem, mantenha o equilíbrio, traga uma proposta de solução, ou pelo menos uma atitude concreta que você tenha tomado para mudar aquela situação, e não se engane, e não se acovarde, e não se acanhe. Peça ajuda, peça apoio, ou peça pelo menos o consentimento. Você precisa de uma chance. Eu vou fazer o sorteio
agora do box, né? A gente vai dar um box, na verdade um box de cada um dos seguintes autores. Um box com as principais obras de Shakespeare, um box com as principais obras, com os principais livros de Machado de Assis, um box com as principais obras de Jane Austen, um box com as principais obras de George Orwell, um box com as principais obras de Fernando Pessoa. A gente vai dar 5, então, né? Para cada um dos autores um box. Pois é. E esses 5 conjuntos de livros serão enviados a uma pessoa, que na verdade não vai ganhar um livro, ela vai ganhar uma biblioteca. Essa pessoa vai ganhar uma biblioteca. E essa pessoa vai ser sorteada agora. E aí a gente já vai fazer o sorteio. Eu peço que já façam o sorteio. Eu já vou dizer o nome da pessoa em breve. Mas eu quero te dizer uma coisa. Já devem estar fazendo assim que aparecer aqui para mim. Eu já digo. Parece-me que o QR Code que está na tela está errado, tá? Só para informar o pessoal ali. O QR Code que foi colocado na tela está errado. Eles vão alterar o QR Code ali. Se for o caso, tirem e recoloquem o QR Code certo, por gentileza. Eu quero explicar para vocês, enquanto o pessoal está fazendo o sorteio, o seguinte. A gente vai lançar amanhã o curso de oratória criativa. E amanhã a gente tem uma aula aqui, que é como se tornar a pessoa mais persuasiva que você conhece. Eu não tenho a ilusão de querer transformar você em um Winston Churchill ou um Steve Jobs, em termos de persuasão. As reuniões de Steve Jobs na Apple eram eletrizantes quando ele tomava a palavra. Eu não tenho a pretensão de fazer de você um Churchill, alguém que vai liderar para vencer a Segunda Guerra Mundial. Não tenho nenhuma intenção nesse sentido. Mas eu quero tornar você a pessoa mais persuasiva que você conhece. A pessoa mais convincente que você conhece. Por quê? Porque você vai fazer parte de um grupo de pessoas que se dedica a entender e a desenvolver a mais importante habilidade do ser humano, que é a de comunicação. E eu vou fazer isso com você amanhã. E amanhã a gente vai lançar o curso de oratória criativa. Eu quero que amanhã você já compareça a esta live pronto para comprar o curso de oratória criativa. E explico por quê. O curso de oratória criativa vai ser no modelo do 3 em 6. Ele vai durar 5 semanas. Agora o QR Code está correto na tela, tá? E se você não tiver o QR Code, é oratoriacriativa.com.br. O que eu quero? Eu quero que você compre pronto para fazer a compra. Por quê? O curso de oratória criativa, ele vai ter 5 etapas, 5 semanas. 2 aulas por semana, mas você pode assistir quando você quiser. Você vai ter 150 dias para assistir a essas 10 aulas, tá bom? Você vai ter uma aula sobre técnicas de oratória, 3 aulas sobre persuasão, vai ter 3 aulas de análise de discursos anteriores. Nós vamos analisar 6 discursos anteriores, 3 mulheres e 3 homens. Amanhã eu digo quais serão vocês, eles já foram escolhidos. Vocês terão uma aula de storytelling, que eu convidei o Leandro Aguiar, que é a maior referência em storytelling do país, para ministrar essa aula a vocês. Vocês vão ter uma aula de linguagem corporal e modulação de voz, e uma aula de escuta ativa, quando a melhor forma de convencer é ouvindo, perguntando e fazendo com que a pessoa chegue à conclusão que você deseja. Vão ser 10 aulas, 2 por semana, para você terminar em 5 semanas. Ok? São um total de 20 videoaulas de 30 minutos. Ok? Mas são 10 aulas de 1 hora. Certo? Certo. Mas por que eu quero que você já compareça pronto amanhã? Porque os primeiros 100 inscritos, isso é muito rápido, os primeiros 100 inscritos vão ganhar uma imersão presencial em oratória comigo aqui em Brasília.
vocês virão a Brasília, eu vou fazer essa imersão em um hotel, tá? É claro que eu não vou custear a passagem nem a hospedagem, mas a imersão é por minha conta. E depois da imersão presencial, a gente vai ter um happy hour. Eu e vocês, os 100, para a gente poder se conhecer. Então a gente vai para esse hotel e no final a gente vai ter um happy hour ali no hotel, no rooftop do hotel, para que a gente possa se conhecer, conversar, trocar ideia. E assim nascem amizades. Então, para você estar entre os 100 ganhar isso, esteja amanhã preparado no momento da live. Ok? E se você já está inscrito ali, vá para a aula meio-dia. Ok? Porque aí vão ser 2 grupos. Fique tranquilo, aí são 2 possibilidades. Ali. Segundo ponto, os primeiros 500 a se inscreverem vão ganhar o Me Dá Seu Problema. Que aí é a mentoria pelo Zoom. Nós vamos entrar num sábado de manhã. Inclusive esse evento do imersão presencial já tem data, tá? 22/7. Mas veja você o seguinte, e os primeiros 500 a se inscrever vão ganhar o Me Dá Seu Problema, que é uma mentoria comigo num sábado de manhã. Aí nós vamos tirar a manhã toda de sábado para isso. Você vai me contar seu problema. E eu vou dizer como eu resolveria esse problema para você, no seu lugar. Esse problema é de comunicação, tá? Eu quero resolver um problema de comunicação. Para falar com a pessoa que eu gosto, para falar no trabalho, como profissional, sentimental, familiar. Me dá seu problema. Por isso o nome da mentoria é Me Dá Seu Problema. Você vai me dar seu problema e a gente vai resolver esse problema. Mas isso só para os primeiros 500. Ok? Ok. E quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ganhar o Amanhecer. O Amanhecer vai ser um evento também pelo Zoom, na quinta e na sexta, em que eu e você entraremos ao vivo no Zoom. Você vai entrar calado, e vai sair calado do Amanhecer. Vai começar às 6:30 da manhã e vai terminar às 7:30 da manhã. Na quinta e na sexta da semana que vem. Não é dessa semana não, é da semana que vem. E o Amanhecer é voltado para mudar a sua forma de comunicação profissional. Então eu vou trabalhar durante 1 hora na quinta e vou trabalhar durante 1 hora na sexta a sua comunicação profissional. Você vai entrar calado, você vai ouvir. Eu vou provocar em você reflexões voltadas à sua forma de comunicação profissional para que você mude completamente a sua forma de se comunicar profissionalmente. Por isso que eu estou dizendo a você, esteja amanhã preparado na hora da live para você comprar o curso de oratória. Ok? E aí o curso com tudo isso, com todas essas aulas, com o professor convidado, que é o Leandro Aguiari, com o Amanhecer nas primeiras 24 horas, que são essas 2 mentorias, na quinta e na sexta. O curso todo, e aí você tem para os primeiros 500, mas tudo bem. Mas o curso todo vai estar só em 12 vezes de R$ 49. Você vai deixar de comer um sanduíche para você se inscrever. É um sanduíche por mês. Você vai ficar, inclusive, mais bonito, mais magro, em forma. E você vai fazer o curso de oratória. Vocês viram hoje o impacto na vida das pessoas. Não sou eu que estou dizendo, não. As pessoas. Mas deixa eu dizer aqui, já me comunicaram quem foi a pessoa sorteada. Tá bom? A pessoa sorteada foi uma mulher. E o nome dela deixa eu só ler aqui, Saskia Lobo. Tá? Saskia Lobo. Saskia Lobo, meus parabéns. Eu vou te enviar a biblioteca que você ganhou. Senhoras e senhores, se você decidiu fazer o curso de oratória, a hora de entrar para o grupo dos futuros alunos que vão se inscrever amanhã ao meio-dia e que vão participar da primeira mentoria do Me Dá Seu Problema, é agora. Entre em oratoriacreativa.com.br ou clique no QR Code.
E mais, amanhã, você fazendo ou não um curso de oratória, nós temos um encontro à noite. Como se tornar a pessoa mais persuasiva que você conhece. Porque não basta você perder a timidez. Não basta você se preparar para uma conversa importante. Você tem que saber convencer. Porque todo mundo precisa convencer alguém de alguma coisa em algum momento. E amanhã, eu, Winston Churchill e Steve Jobs ensinaremos você a se tornar